onde eu fugirei da tua presença? Onde me esconderei do teu amor? Paz do Senhor, irmãos. Glórias a Deus. Mais um dia, né, que Deus nos deu a vitória, sabendo que hoje, não podemos estar presencial na igreja, não podemos estar ali numa escola dominical abençoadíssima, né, na nossa igreja Morumbi 1, Assembleia de Deus Morumbi 1, mas nós estamos aqui, tá, para fazer, né, esta aula. E agradecendo a Deus por tudo, né? Creio que breve, né, nós vamos estar ali de novo na nossa igreja, fazendo a nossa escola dominical presencial, né? Então nós estamos na lição número 11, né? O que nós vamos falar hoje, né? Compromissados com a evangelização. Olha que palavra, né? Compromissado com a evangelização. E o texto áureo, que nós vamos ver aqui, é Romanos 1,16, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego. E a verdade prática, nós vemos que a nossa responsabilidade para a salvação de todos os seres humanos, mediante o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, nos torna servo de todos. Então nós vemos aqui, né, a nossa responsabilidade, né, para a salvação de todos os seres humanos. Então nós temos uma responsabilidade, né, para com a salvação de todos os seres humanos, né, mediante o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então só o Evangelho pode salvar, né? Só o Evangelho, não há nada mais, né, que possamos fazer para que sejam salvos, né? Então isso nos torna servos de todos. Então nós somos servos de todos, né? Porque nós trabalhamos, né? Nós evangelizamos, nós somos servos para levar a palavra, para levar o evangelismo, né? Então nós vemos ali a leitura bíblica, ela está em São Marcos 16, 14 ao 20, né? Que vai nos dizer assim: finalmente apareceu-lhe aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhe em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haver crido nos que tinham visto e já ressuscitado. E disse-lhe: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Estes sinais seguirão aqueles que crê, né? Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberes alguma coisa mortífera não lhe fará dano algum, imporá mãos nos enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhe ter falado, foi recebido no céu, assentado-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com ele o Senhor e confirmando a palavra com sinais, e os que seguiram. Amém. Então nós vemos aqui o versículo de número 15. E disse-lhe o Senhor: ide por todo o mundo, né, e pregar o Evangelho a toda criatura. Então aqui foi uma ordem imperativa, né? Uma ordem de Jesus: ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, né? Então aqui não está dizendo pregar aos filhos de Deus, não pregar aos filhos, não, pregar a criaturas, né? Porque aqueles que ainda não aceitaram a Jesus, né, ainda são criaturas, né, de Deus, não é filho, né? Aqueles que aceitam Jesus, eles passam a ser filhos de Deus. Mas aqui o versículo 15, né, uma ordem de Jesus, né? Ide por todo mundo, né? Então quem é? Só o pastor? Não. Só os missionários? Não. Todos, né? Você aceitou Jesus, você é filho, né? Então aí você vai passar a esse ide de Jesus, né?
pregar o evangelho a toda criatura. Interessante aqui que o versículo de número 20 vai nos dizer assim que e o Senhor confirmando a palavra com os sinais dos que seguiram. Amém. Então que quando você for evangelizar, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele vai cooperar com os sinais, né? Quais são os sinais? Aqui está dizendo, esses sinais seguirão aqueles que crêem, né? Então, o versículo 17 aqui, né? Estes sinais seguirão os que crerem em meu nome, expulsarão demônios e falarão novas línguas. Né? Então, expulsaram um demônio e falaram novas línguas. Pegarão nas serpentes, e se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. Imporá mãos nos enfermos e os curarão. Olha que palavra, né? É uma ordem de Jesus. Aqui Jesus dizendo que ia cooperar, né, conosco, né, no evangelho. Então você pode ver o evangelho. Eu estava vendo algum tempo atrás alguma pessoa dizendo que alguém dizia para ele, né, você tem que evangelizar, você, né, muito ia na igreja, um entregava para ele, Deus escolheu para você evangelizar. Claro que Deus escolheu todos nós, né, para estar fazendo o trabalho de evangelismo, né? Isso é uma ordem de Jesus, né? E ele disse que, então ele ficou, o que eu vou fazer então? Aonde eu vou pregar? Será que Deus vai me mandar eu para outro país? Será que vai me mandar para Argentina, Paraguai? Será que vai mandar, né, lá para a África? Onde o Senhor vai me mandar, né? Então ele consagrou sua vida, orou, jejuou. Então numa manhã ele levantou de manhã e falou, Senhor, eu vou pegar a Bíblia e vou sair pela rua, então eu quero que o Senhor fale comigo hoje. Então quando esse moço diz que quando ele saiu pela rua, e logo ele viu uma mulher, né, sentado em uma calçada, chorando. Aí ele pegou e falou, o que está acontecendo? Olha, eu estou com câncer, assim, assim, assim. Então ele falou, eu posso orar por você e tal assim, e Jesus vai te curar, né? Pregou para ela ali a palavra, né? Evangelizou e orou por ela, e ela foi curada na mesma hora. Ela vomitou ali o câncer, né? Então nós vemos que esses são os sinais, né? Você vai e Jesus ele vai operar estes sinais, né? Aos que crêem, não é verdade, né? Sinais seguirão os que crerem, né? Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes e beberão algumas coisas, não lhe fará dano algum, né? Então aqui pegarão nas serpentes, né? Não é igual eu vi esses dias, né? Estava vendo um pastor, ele na igreja dele, ele ali com aquela serpente venenosa, né? Ele estava com aquela serpente, dizendo que a palavra de Deus confirmava que se pegarão nas serpentes, então, e não lhe farão nada, né? Então o que acontece? Ele pegou a serpente ali para mostrar ali para os seus fiéis, né, que ele tinha poder, né, também. O que acontece? Aquela serpente mordeu nele, né? Aquela cobra mordeu, e ele ali foi dentro da igreja, ali ele foi se apagando, teve que socorrer ele, né? Depois a gente não sabe se ele veio chegar a falecer ou se ele, né, conseguiu ainda. Então é isso, nós não podemos tentar a Deus, na verdade. Então o evangelho é assim, nós pregamos o evangelho, né? Todos aqueles que aceitou a Jesus, né? Ele passa a ser filho de Deus, aí ele vai pregar o evangelho, ele vai ter desejo, a qual antes de ontem, né, estava aqui ontem, me parece, o Everaldo, né, estava aqui o Jacques Everaldo, então ele estava contando, né, que sobre as coisas que acontecem quando a gente aceita Jesus, não é verdade? A gente tem aquele desejo de pregar, olha, eu vou pregar para aquela pessoa, eu quero chegar naquele lugar, aquela pessoa vai aceitar Jesus. Então quando a gente aceita Jesus, aquela palavra tão boa, tão gostosa, né? A gente pensa que todos que a gente vai pregar aceita Jesus, né? Então quando a gente chega, a gente começa a decepcionar, né? Então quando eu aceitei Jesus, eu me lembro que
Nós fomos ali com poucos dias eu de crente, né, já estava naquele fervor, aquele desejo de pregar a palavra, querendo levar o testemunho, né? Falar, agora eu sou crente. Então nós fomos ali na favela, ali no Jardim América, né? Aí fizemos um culto ali, os irmãos fizeram um culto ali no Jardim América, né? Ali embaixo naquela favela, me parece que é a favela do Bambu. Aí alguém disse assim, ó, tem uma mulher ali que está enferma, ela está na cama, ela está cega, ela está com as pernas quebradas, então ela é bem velhinha mesmo, né? Aí o que acontece? No meu pensamento foi, oh, glórias a Deus, mais uma pessoa para Jesus, vamos chegar lá, vamos pregar para ela, vamos falar de Jesus, ela vai aceitar Jesus, né? Então quando nós chegamos ali, oramos por ela, né? Perguntou, a senhora quer aceitar Jesus? Ela disse, não, eu não quero aceitar Jesus. Aí aquilo nos decepciona, né? Mas a palavra de Deus diz que ide por todo mundo, né? Pregar o evangelho a toda criatura. Então isto é evangelização, né? Nós temos que evangelizar, não é verdade? Nós temos que a igreja do Senhor, ela está com carência, né, de evangelização. Pode ver hoje, né, se nós formos ver, é pouca evangelização, e nós temos que estar na frente, né, buscando evangelizar, pregar a palavra do Senhor. Aqui nós vemos aqui os pontos objetivos, né, são 3 pontos objetivos aqui. Mostrar a evangelização como uma prioridade dos pentecostais. Olha, então, é o que é a nossa prioridade na igreja. O que é a prioridade de uma igreja, né? Qual é a prioridade dela? É fazer templo, é fazer construir, pintar, é fazer o quê? A prioridade de uma igreja é evangelizar, né? A evangelização está em primeiro lugar. Uma igreja que não evangeliza, ela precisa ser evangelizada, não é verdade? Enfatizar que Jesus morreu para salvar todos os seres humanos. Olha aí, né? Nós temos que aqui enfatizar que Jesus morreu para salvar todos os seres humanos, né? Que ali mais para frente você vai ver, né, que a expiação limitada e a ilimitada, né? Alguns creem que Jesus morreu apenas pelo um grupo de pessoas, né? E outros já creem que Jesus morreu por todos, né? O que você acha? Jesus morreu só por um grupo ou Jesus morreu por todo, né? Será que Deus faz exceção de pessoas? Será que Deus escolheu alguém para perdição? Será que Deus escolheu alguém dizendo você vai ser salvo, você vai ser salvo, você vai ser salvo e você não vai fazer nada que não vai ser salvo? Será que é assim? Então, e argumentar que o Novo Testamento destaca a obra missionária na esfera local e transcultural. Então, aqui, né, nós vemos que o Novo Testamento destaca a obra missionária, né, na esfera local e cultural. Então, nós temos que, né, estar vendo sobre, né, esta palavra. Então, nós vemos aqui pentecostais de verdade é para ganhar almas para Deus. Olha aí, né? Pentecostais de verdade é para ganhar almas para Deus. Então aqui no comentário aqui, na introdução, nós vemos que o reino de Deus cresce à medida que os pecadores vão se convertendo ao Senhor Jesus Cristo. Olha aí, né? Então nós vemos que como cresce, né? O reino de Deus cresce à medida que os pecadores vão se convertendo ao Senhor Jesus Cristo. A igreja é a única agência do reino de Deus escolhida pelo Senhor Jesus para levar as mensagens do Evangelho ao mundo que perece por causa do pecado. Olha aí, olha que interessante aqui. A igreja é a única agência do reino de Deus escolhida pelo Senhor. Olha aí, a única agência de Deus escolhida pelo Senhor para ganhar almas para
né, fazer o trabalho da evangelização, né? Olha aqui para você ver, que coisa interessante, né? Então é a única agência, é uma agência de Deus aqui na terra, né? Então é o braço do Senhor aqui na terra, né? Nós então temos que estar evangelizando, não é verdade? Então nós vemos que com isso nós estamos dando continuidade ao trabalho que Jesus começou. Olha aí, Jesus começou esse trabalho, não é verdade? Evangelizando, Jesus começou esse trabalho e agora nós damos sequência nesse trabalho, né? Uns se vão, né? Igual ontem mesmo, né? Nós perdemos o nosso irmão Domingos, né? É verdade, um evangelista trabalhou na obra, então uns vão aparecendo e outros se vão, né? Mas o importante é que a obra de Deus, né? O evangelho seja pregado. Então Deus com cada um, né? Ele tem um tempo para estar trabalhando, né? Para Jesus, ganhando almas, não é verdade? Então eu e você fazemos parte desta agência. Eu e você, nós fazemos parte da agência do Senhor aqui na terra para ganhar almas, né? Isto aponta para a importância da evangelização e da obra missionária. Olha aí, né? Então o que acontece? A igreja que não evangeliza, ela precisa ser evangelizada. Então vamos aqui para a evangelização como prioridade, né? O evangelho não é uma mensagem alternativa, né? Não é uma mensagem alternativa, é uma obrigação da igreja, é uma obrigação minha, obrigação sua, está evangelizando, né? Não é uma mensagem alternativa, trata-se de uma questão de vida ou morte. Olha aqui, é vida ou morte, né? Para os que recebem a Jesus como seu Salvador, a morte para os que rejeitam, né? Então vida para os que aceitam Jesus, né? Como seu único e suficiente Salvador, e morte para os que rejeitam, né? A divulgação das boas novas de Cristo, tarefa de todos nós. Então aprendemos aqui que é uma tarefa não só do pastor, não só dos missionários, né? Todos nós, né, que aceitamos Jesus. Se aceitamos Jesus aqui hoje, você viu igual eu falei aqui no início, né, que quando a gente aceita Jesus, né, o Espírito Santo ele nos dá uma força, nos dá um desejo de pregar. Então aquela chama, ela tem que continuar em nossa vida, a cada dia, né, aí, evangelizando, né. Aqui nós vemos o primeiro ponto, o evangelho, né. Esta palavra vem de duas palavras gregas, ou advérbio, bem, ou angélia, né, que significa mensagem, notícias novas. Assim a palavra de evangelho, né, quer dizer boas novas, boas notícias, notícia alvissárias, né? É a mensagem de Cristo que salva o pecador, né? A mensagem de Cristo que salva o pecador, não há outra mensagem, né? É o meio que Deus usa para a salvação de todo aquele que crê. Só por meio do evangelho é que o ser humano conhece a salvação da pessoa de Jesus, né? Então nós vemos aqui, quero parar um pouquinho aqui, né, sobre o que acontece. Então aqui a palavra de Deus diz que nós temos que evangelizar. E o que acontece? Muitos saem por aí, né, dizendo que está evangelizando, mas está trazendo escândalo para a igreja. Estão dificultando o evangelho. Porque você pode ver, muitos, né, saem sem a ordem do pastor, né, sem a ordem da igreja. Eu sou missionário, eu vou sair por aí, pega, né, uma Bíblia, pega um vaso de azeite, né, aqueles vazão de azeite, aqueles vidrão de azeite, igual a gente vê aí pela internet, né, e ali vai no lugar, começa a pegar o nome das pessoas, jogar dentro daquele vaso de azeite, né, começa a fazer um trabalho fora da direção de Deus.
Então traz escândalo, não é verdade? Pessoas que hoje tá casado, amanhã separa da mulher e ali vai mais para frente, né, arruma outra mulher e sai pregando o evangelho por aí, dizendo que está pregando o evangelho, né, mas está trazendo escândalo. A igreja está trazendo a dificuldade, né, de nós evangelizarmos, porque aqueles que ouvem, eles vão juntar tudo e dizer aos crentes: olha aí, olha o que acontece, olha o escândalo, né? Então nós vemos que isso acontece, então nós temos que vigiar, nós temos que cuidar, né, para que ser um evangelista, né, e não atrapalhar o evangelho do Senhor. Tem alguns que, né, trabalha contra Deus, né, dizendo que está evangelizando e trabalha contra Deus. Alguns dias desses eu estava vendo aqui na carta do apóstolo Paulo, me falha onde mas Paulo dizendo que alguém pregava o evangelho para que para que Paulo fosse mais ainda arrochado, para que Paulo viesse pagar mais um preço na prisão. Então olha o que acontece aqui. Alguém dizendo que está pregando o evangelho, eles estão tentando acabar com aqueles que pregam. Estão tentando acabar com aqueles que fazem o trabalho bem feito. Eles querem destruir eles, né? E muitos querem pregar por dinheiro, não é verdade? Sai por aí pedindo ajuda, né? Manda tal, manda a conta pedindo ajuda. E o que acontece? Vira aquele escândalo. E logo o pessoal fala: não, se for para mim ser crente assim, eu não quero. Olha assim, olha o escândalo, né? Então, o que acontece? Nós temos que pregar o evangelho sadio, boas novas, na verdade. O evangelho é boas novas, né? A palavra de Deus diz aqui que é boas novas, né? E já quase 2000 anos, né, que pregando o evangelho, na verdade. E cada dia boas novas, né? Olha aí para você ver, né? Boas novas. Então nós vemos que aqui o segundo subponto, o único salvador do mundo. O evangelho são as boas novas que falam do reino de Deus, da salvação e do perdão dos pecados das pessoas. Do nosso Senhor Jesus Cristo é o evangelho da graça de Deus. Olha aqui, a qual eu estava falando sobre os escândalos, né? Sobre trazer coisas erradas. O evangelho são as boas novas que falam do reino de Deus. Então quando nós precisamos pregar o evangelho, é o evangelho, né? Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza, e precisa ser um evangelho sadio, né? Entender o que é pregar a palavra de Deus, né? Porque nós vemos que muitos saem pregando por aí. E você sabe, né, o que acontece, né? Já falamos aqui o que acontece. Então nós precisamos pregar o evangelho. O evangelho. Não podemos olhar, né, para as coisas, né, que estão aparecendo nos últimos dias, né? O evangelho. Olha que coisa gloriosa, né? O evangelho de Cristo, né? É o único que traz a salvação. Em Buda não traz a salvação, né? Em Maomé não vai trazer, em Confúcio não vai trazer a salvação, né? Nós podemos ver que a única salvação é em Jesus Cristo, né? As Escrituras nos ensinam que todos os seres humanos são pecadores e que precisam reconciliar com Deus, né? Não tem, às vezes nós vamos pregar para alguém, ele diz assim: não, eu já tenho Deus na minha vida, porque eu não bebo, eu não fumo, né? Eu não faço nada de errado. Então, aí o que acontece? As Escrituras nos ensinam que todos os seres humanos são pecadores e precisa de reconciliar com Deus. Não existe um meio de salvação sem Jesus. Então o que está dizendo? Não há um meio de salvação sem Jesus. E a Bíblia nos diz: se com a boca confessares e com o coração creres, né, que Cristo é o Senhor, o nosso Salvador, será salvo, né? Interessante que nós, quando estávamos, né,
que não tinha nos aceitado a Jesus, a gente também pensava, não, eu sou bom, eu não bebo, eu não fumo, né? Eu não faço isso, tal, e eu não preciso nem de aceitar Jesus. Esse era o pensamento da gente, né? Lá. E quando a gente veio, aceitou Jesus, o Espírito Santo, ele começa a nos mostrar, né, o que a gente era, né, o que mesmo a gente pensando que era bonzinho, né, pensando que não precisava de Cristo para ser salvo, porque as atitudes nossas já nos salvavam, né? Então aqui, né, Romanos 3:23 vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, né? Todos pecaram, né? Todos, né? Todos pecaram. Então, não há ninguém, né, que possa estar livre, né, desse pecado, não é verdade? Então, e todos pecaram e destituído foi da glória de Deus. Deus encerrou todos debaixo do pecado, né? Para Deus também usar de misericórdia com todos. Então, esta é a palavra. Então, este é o evangelho, né? Todos foram destituídos, todos foram afastados de Deus, né? Pelo pecado de Adão, né? Adão pecou, todos se afastaram, né? E em Cristo, o segundo Adão, né? Ele fez o sacrifício, né? Então aí, depois do sacrifício de Cristo, ele nos trouxe novamente. Então é por isso que nós precisamos aceitar a Jesus, né? Então você que pensa que é bonzinho, né? Eu sou bonzinho, não preciso aceitar Jesus, porque eu já, né, faço isso, faço aquilo, só, e talvez eu até oferto na igreja, eu vou na igreja, mas eu não preciso da decisão, porque eu já sou bom, não preciso aceitar Jesus, não preciso ser crente, né? Aqui a palavra está dizendo, se, né, você não aceitar Jesus, se com a boca confessares, né, a boca confessa, né, coração creres, né, que Cristo é o Senhor Jesus que vai nos salvar, então ali nós somos salvos, né? E quando você fazer essa decisão, decidir, né, confessar Jesus, ser o único Salvador, aí você vai começar a olhar como você era cheio de pecado, né? Porque todos nós precisamos ser perdoados por Deus, não é verdade? E para alcançar este perdão, só a cruz do Calvário. E nós passamos pela cruz. Então é esse evangelho que nós precisamos pregar, entendeu? Esse evangelho, nós precisamos levar esse evangelho, o evangelho de salvação, o evangelho de mudança de vida, né? Não o evangelho de Deus vai te dar um carro, Deus vai fazer isso, Deus vai te dar, né, uma casa, Deus vai te dar, claro que Deus é o dono do ouro e da prata, né? Mas a palavra de Deus diz que primeiro buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas, né? Então você aceita Jesus, né? E vive uma vida na presença de Deus, aí ele vai saber o que você precisa, o que você necessita, porque ele é conhecedor, né? Então Deus sabe tudo que nós necessitamos, né? Então se nós vemos aqui, né, ele mesmo disse, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então ali nós vemos que, né, muitas figuras, né, que ali um penhasco de um lado, de cá uma montanha, aqui outra montanha, e um vale grande ali naquele vale, e alguém carregando a cruz, né, nas costas. E ali então aquela cruz, quando chega naquele lugar para atravessar, né, precisar colocar aquela cruz. Então é assim, né, então nós vemos que a nossa vida, para nós chegarmos até a salvação, nós precisamos desta cruz, precisamos chegar, né, a esta cruz, ao pé desta cruz, não é verdade? Precisamos crer no sacrifício de Jesus, né, no sacrifício perfeito. Ele mesmo disse que ninguém vem ao Pai senão por mim. Também afirmou, o campo é o mundo, né? Olha aí, o campo é o mundo. Quem é o campo? O campo é o mundo, né? Então, os ceifeiros são poucos, né? E orar a Deus, né? Você precisa pegar a ferramenta para estar evangelizando, não é verdade? Ainda mais nesses últimos dias que nós sentimos que
hoje em dia precisa evangelizar mais ainda, não é verdade? Porque Jesus está voltando, né? E nós vemos que as pessoas estão preocupadas, então nós vemos que as pessoas se voltaram um pouco para Deus, né? As pessoas estão ouvindo mais o Evangelho, não é verdade? Então está chegando naquele tempo, né, que a Bíblia nos diz assim: quem é santo se santifique mais, né? Quem é justo se faça justiça, mas quem é sujo se suje mais, né? Então quem faz as coisas erradas se faz as coisas mais ainda. Então a palavra de Deus está chegando nesse ponto, né? Para separar aquele que é e aquele que não é, aquele que aceitou Jesus, aquele que vive uma vida na presença de Deus e aquele que não vive, não é verdade? Então você pode ver que o povo está se corrompendo, está se sujando, e aqueles que querem voltar para Deus, aqueles que têm desejo, né, de voltar para a igreja, nós vemos que hoje você pode observar que, né, alguém dá mais ouvido à palavra de Deus, né, que na loja mesmo, né? Nós vemos alguém, tem uns folhetinhos que sempre fica aqui em cima da mesa, alguém pega um folheto, né, ali vê aquele folheto, né, eu posso pegar um folheto? Pode. Então nós vemos que hoje o pessoal está mais sensível, né, para ouvir o Evangelho, porque eles, pelo que está acontecendo, eles sabem que alguma coisa vai acontecer, não é verdade? Sabe que alguma coisa está para se acontecer nesses dias, né? Então, o campo é grande, né? O campo é um mundo, olha aí, um mundo de evangelização, né? Isso nos mostra a grande responsabilidade da evangelização local e mundial. Olha aí, essa é a nossa responsabilidade, né? Da evangelização local e mundial. Ou como nós vamos evangelizar mundial, né? A nossa igreja ali, vamos, né, ver a nossa igreja do Morumbi 1, né? Como vai evangelizar mundial? Nós sabemos que nós evangelizamos ali, né, igual esses dias, né, o pastor Antônio, o evangelista Valdemar saiu ali na rua, né, entregando os folhetos, evangelizando, né, ganhou um casal para Jesus, né, de senhores ali. Então eles não estão indo agora por causa da dificuldade, né? E alguns dias desses atrás os jovens, né, evangelizando, um trabalho bom, né? E eu achei interessante que vocês viram quando os jovens, né, ali, a nossa irmã Marli, o Alan, né, muitos irmãos, né, saiu ali evangelizando, e vocês perceberam, né, que naquela evangelização à noite teve a colheita, não é verdade, né? Ali 8, né, aceitaram a Jesus naquela noite que os jovens, né, ali, aquela equipe de evangelização saiu, né, evangelizando. Então, nós vemos que quando a igreja começa a evangelizar, né, Deus começa ali a operar milagres, né, enviar almas para a igreja, né, porque nós fazemos o ID, estamos obedecendo a voz de Jesus, não é verdade? Estamos obedecendo, ID por todo mundo, né? E aqui, como nós vamos evangelizar mundial, vamos dizer assim, um pouquinho, né? Ali nós temos o nosso culto de missão, o terceiro culto, né, do mês. Aquela, né, ali a arrecadação é enviado ali para Demifoz, né, dos nossos pastores ali, ele envia, né, para Argentina, Paraguai, às vezes até mesmo para o Brasil, né? Então eles fazem um trabalho de evangelização, né, que já começa a sair do nosso Brasil, né, começa a ir mais longe, né? Então isso é bom. Nós temos que às vezes você fala, não, então vamos deixar esse dinheiro aqui para evangelizar aqui o nosso bairro, né? Não, nós temos que evangelizar o mundo, não é verdade? Nós temos que ser participante desta evangelização. Então por isso tem esse culto, né? O terceiro culto do mês, o culto de evangelização. Ali nós pegamos oferta e enviamos para os missionários, né? E ali são todos bem responsáveis, né? O nosso pastor ali, Antônio, né? Os pastores, eles cuidam muito bem, né? São muitos responsáveis.
Até alguns dias desses estava com dificuldade em, né, mandar o dinheiro para a Argentina. O que acontecia ali é caminhoneiros, né, se dispunham a levar, né, esse montante para estar pagando o salário ali dos evangelistas que trabalham ali na Argentina, né? Então nós vemos que essa evangelização, evangelizar localmente, né, e também evangelizar mundial, né? Vamos aqui para a terceira, né? Terceiro ponto. Uma agência legítima. O Senhor Jesus constituiu a igreja como a única agência do reino de Deus. Oh, glórias! Olha aí, você é privilegiado, né? Você que evangeliza, olha que o Senhor constituiu a igreja como a única agência do reino de Deus na terra, encarregada de anunciar estas boas novas de salvação. É necessário, pois, mobilização de toda a igreja para que essas metas sejam alcançadas, né? Cada crente dos dias apostólicos, né, era próspero e ganhador de almas, né? Nós vemos ali que quando a igreja foi dispersa, né, o que aconteceu, né? Ali a igreja ali, exceto os apóstolos, né? E a igreja foi dispersa. E por onde a igreja ia passando, né? Por causa né, que bateram contra a igreja, que quiseram colocar a mão na igreja, colocar as mãos para matar os nossos irmãos, para encerrar nas prisões. Ali os nossos irmãos fugiam e por onde eles iam, né? Onde eles iam evangelizando. Então a igreja cresceu, foi próspera, né? Então olha que interessante, né? Agência do reino de Deus na terra, encarregada de anunciar o reino de Deus. Olha para você ver, né? A única agência de Deus. Você pode ver que não tem mais outra, né? Não tem mais. É só a igreja que é a agência de Deus aqui para pregar o reino de Deus na terra, né? Essa agência trabalha em prol, né, da salvação de almas. Olha que interessante, né? Você já tinha parado para pensar isso, né? A única agência de Deus, né? A igreja é a única agência de Deus aqui na terra, né? Então a igreja de Jesus Cristo é a única, e aquela, né? Então nós vemos que é a única agência. Olha que coisa gloriosa, né? Você faz parte da única agência de Deus aqui na terra para pregar a palavra do Senhor. É necessário, pois, mobilização de toda a igreja para que essas metas sejam alcançadas. Cada crente, né, dos dias, né, para que seja alcançado. Então, cada crente aqui, né, falamos que no tempo, né, ali no Atos, ali quando o pessoal teve que sair 8, né, teve que sair disperso, então ele saía pregando a palavra, fugia e dizia, ó, Jesus salva, então o único Salvador é Jesus, e eles oravam, a pessoa aceitava Jesus, e ali eles colocavam as mãos, né, e Jesus operava milagres, né, de cura, de libertação, e por onde eles passavam, né? Então a igreja cresceu. Então nós vemos que é a única agência, né? Então a única agência, né, de Deus aqui na terra, né? Jesus morreu para salvar todos os seres humanos. Olha aí, Jesus morreu, né? Então você vai pregar para todos, né? Ou aquele que você encontrar, a palavra de Deus diz que prega em tempo e fora de tempo, né? Não é não você olhar para a pessoa, né, e dizer, esse eu acho que não é para ser salvo não, porque essa pessoa é tão ruim, é assim, assim. Não, Jesus morreu para salvar todos, né? Jesus morreu para salvar todos os seres humanos. Olha aí, Jesus morreu para salvar todos os seres humanos, né? A extensão da obra expiatória de Cristo tem sido debate de longos dos séculos, né? Olha aqui, isto é um debate, né? A obra expiatória de Cristo tem sido debate ao longo dos séculos, né? Tem sido um debate. Será que Cristo morreu para salvar um grupo
ou será que morreu para salvar toda a humanidade, né? Então isso que nós vamos ver aqui, a expiação limitada e a expiação ilimitada, né? Que vamos ver aqui. Mas especialmente depois da Reforma Protestante, não se pretende aqui finalizar, pois o que importa é a compreensão do assunto da luz da Bíblia. Então aqui nós vemos que o que acontece, né? Alguém diz que Cristo morreu por um grupo de pessoas, né? Que Cristo aqui vai ser salvo, esse vai ser salvo, e que Deus criou esse aqui, esse não vai ser salvo. Então esse vai, se não, esse será que vai ser salvo? Vai ser salvo, então esse aqui vai ser salvo. Então não é assim a palavra de Deus, não é verdade? Porque eu creio que Cristo morreu por todos, né? Porque a palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, né? Então alguém diz que, aqui nós não vamos entrar nessa, aqui na nossa teologia, só passar alguns pontos aqui, né? Porque desde a nossa escola bíblica dominical, publicadas desde 1930, né? Em nenhuma delas há citação de teólogos, né, e reformadores para ensinar e esclarecer, ilustrar ou embasar uma interpretação bíblica, né? Mas nós sabemos que, né, aqui nós temos os nossos irmãos, né, que foram Daniel Berg, Bonaving, né? Temos os, né, todos os, né, que onde a nossa igreja nasceu. E ali, claro, né, que e a igreja ela foi se dividindo, na verdade, alguém com um pensamento, não, Cristo morreu para salvar só um grupo de pessoas, aqueles que nasceu para salvação e para ser salvo, aqueles que nasceu para perdição vai estar perdido, né? Então, se fosse assim, nós não precisaríamos, né, de evangelizar, na verdade, porque se nasceu para ser salvo, vai ser salvo, então não precisa de evangelismo, não é verdade? Que nasceu para ser salvo é salvo, que nasceu para perdição vai estar perdido. Então, nisso, se nós formos crer, né, que Cristo morreu só pelo um grupo de pessoas, não é verdade? Então, o que acontece? Nós não precisaríamos pregar o evangelho, mas aqui quando Cristo diz ide por todo mundo, né? Todo mundo, olha aqui, pregar o evangelho a toda criatura, né? Não pregar a só aqueles que vão alcançar a salvação, não é verdade? Então a toda criatura. Então aqui a palavra já está tirando isso, né, né? Porque muitos dizendo que nesses últimos dias, né? Então nós vemos que a pessoa vai ser salva, é salvo. Então alguém já disse, não precisa nem pregar. Alguém já me disse isso, já não precisa nem pregar agora, porque aqueles que vão vir para a igreja, aqueles que para ser salvo vão vir. Mas a palavra de Deus não disse isso, né? Diz que ide por todo mundo pregar o evangelho, né? Então aqui, uma pergunta aqui do ponto 2, né? Por quem Jesus morreu? Olha aí, né? Que nós estávamos falando. Por quem Jesus morreu? Será que Jesus morreu só por mim? Só por você? Será que Jesus morreu só pela nossa igreja do Morumbi 1? Será que alguém diz que Jesus só morreu só a minha igreja que há salvação, né? Fora dessa igreja que não há salvação, né? Muitas igrejas, né, diz que, né, só na igreja deles que há salvação. Se você já é da Assembleia e não é salvo, né? Alguém diz se você não guardar o sábado, você não é salvo. Alguém diz se você não estiver na minha igreja, né, não é salvo. Mas o que nós vemos, né? O que salva é a palavra, o que salva é Cristo, não é verdade? Então nós vemos que Cristo morreu por todos, né? Por todos, né? Essa é uma pergunta interessante. Há muitas discussões de teólogos na teologia, né, sobre o tema, mas nos últimos tempos os debates se concentram entre entre duas interpretações das Escrituras.
a expiação limitada e a expiação ilimitada, né? O que você acha? Cristo morreu por todos ou só por um grupo de pessoas, né? O que é a expiação, né? Por quem Cristo morreu? Por todos, né? Porque aqui há entre duas interpretações de teologia nesses últimos tempos, né? Que Cristo morreu por todos e outro que Cristo morreu só por um grupo de pessoas, né? Então nós vemos que a expiação limitada trata-se da ideia de que Jesus morreu apenas por um grupo restrito de pessoas escolhida desde a fundação do mundo. Olha aí, só por um grupo de pessoas desde a fundação do mundo. E Cristo morreu desde a fundação do mundo só por um grupo de pessoas, né? Então aqui, se nós formos analisar isso, né, nós vemos que Deus ia fazer, e Deus está fazendo exceção de pessoa, não é verdade? Porque Deus deixou, né, ele fala isso sobre, vamos ver, Judas, né? Mas Judas também, ele podia ter renunciado, Judas podia ter alcançado o perdão, né? Se ele se arrependesse, não é verdade? Então nós vemos que ali estava Cristo na frente dele, ele conhecia a Cristo, então ele não alcançou ali o perdão, porque não alcançou o arrependimento, né? Então ele não arrependeu, ele teve um remorso, né? Então a palavra de Deus é pregada, né? Aqueles que chegam ao arrependimento, né? Ele alcança o perdão, não é verdade? E aqui a expiação ilimitada, olha aqui, né? A expiação ilimitada significa que o Senhor Jesus morreu por toda a humanidade, né? Esse ensino recebemos de nossos pais, os quais usaram a Bíblia como fundamento dessa doutrina. Jesus é o Salvador do mundo, né? Ali em João 4,42, né? Testificamos que o Pai enviou o seu Filho para salvar, como Salvador do mundo, né? E não somente algumas pessoas. Então, tá vendo, ó? Não somente algumas pessoas. A expiação foi realizada em favor do mundo inteiro. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas pelos pecados de todo mundo, né? Por isso é que Jesus mandou pregar o evangelho ao mundo inteiro, para que toda criatura, né? É erro teológico afirmar que a expiação é limitada. Jesus morreu por todos os pecadores, olha aí, né? É errado, né, dizer que Jesus morreu só por um grupo de pessoas, não é verdade? Porque nós vamos analisar isso. Eu, no meu entendimento, eu não consigo alcançar aqui, né, que Cristo morreu por alguns só, né, só por aqueles salvos. Agora vamos dizer assim que Deus é onisciente, onipresente e onipotente, né? Então Deus, ele sabe, né, quem vai ser salvo e quem não vai alcançar a salvação. Porque ele tem todo o poder, ele sabe de todas as coisas, né? Então vamos dizer que nós estamos no tempo aqui o nosso tempo é diferente do tempo de Deus, não é verdade? Então nós sabemos que nós aqui estamos pregando o evangelho, né? A toda criatura, pregando o evangelho, mas Deus, na sua onisciência, ele já sabe aquele que vai alcançar, né, a salvação. Porque Deus é onisciente, ele sabe todas as coisas. Para Deus, né, ele vive no presente. Para Deus é só o presente, né? Para Deus não tem um passado e não tem um futuro, é o presente. Então Deus já sabe aquele que vai alcançar a salvação, não é verdade? Então nós vemos que essa expiação, o que é a expiação, né? A expiação de Cristo é trazer de volta, não é verdade? Aquele que estava perdido, trazer de volta aquela expiação perfeita, né, na cruz do Calvário, né? Trazer de volta aquele que estava perdido, né? Aquele sacrifício, né, perfeito, aquele sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, né? Então esta expiação a qual ele foi, né, ele foi morto ali na cruz do Calvário, né? Esse sacrifício foi perfeito, na verdade esse sacrifício foi perfeito. Então, se ele morreu por um grupo só de pessoas,
esse sacrifício não ia ser perfeito, né? Mas se ele morreu por todos nós, se ele ofereceu na cruz do Calvário por todos nós, então é um sacrifício perfeito, né? Porque foi perfeito, alcançou todos. Não precisa mais de sacrifício hoje. Uma vez que foi feito um sacrifício perfeito, hoje não precisa mais de outro sacrifício, né? Então Cristo é o nosso sacrifício. Cristo é a nossa expiação. Ele nos trouxe de novo onde nós estávamos perdidos. Então na cruz do Calvário ele reconciliou com Deus, né? A expiação, ele reconciliou nós com Deus de novo, né? Nós estávamos afastados, nós éramos inimigos de Deus, né? Então pela expiação de Cristo, pelo sacrifício perfeito, né? Então hoje nós somos amigos de Deus, né? Quando Deus olha para nós, né? Quando ele olha para nossas vidas, para o nosso pecado, né? Ele olha primeiro o sacrifício de Cristo, né? Olha para o sangue de Cristo. Então ali nós temos essa comunhão com Deus. Então este é o Evangelho. Então Cristo morreu para salvar toda a humanidade, né? Então foi um sacrifício perfeito de Cristo, não é verdade? Então nós vemos que esse sacrifício foi perfeito. Então já deu para nós entendermos aqui, né? A evangelização aqui no local e transcultural. Olha que a evangelização local e transcultural, né? A nossa evangelização local aqui, né? E tem também a transcultural. Você vai ver a cultura do lugar, né? A cultura de um país, a cultura nosso Brasil é grande, né? Então a cultura de, vamos ver assim, lá do norte, né? Dos nortistas, a cultura lá de Minas, a cultura do Rio Grande do Sul, né? Então todos essa cultura, para a gente pregar, levar o evangelho, nós temos que conhecer, né? Esse transcultural, né? A evangelização, então, está nos dizendo assim, o Novo Testamento nos mostra que o evangelismo e missões são tarefas precípuas da igreja. O livro de Atos destaca a obra missionária registrada e registra missões em todos os ângulos, mostra todos e possíveis atividades de um missionário, né? Atos ressalta ainda o poder do Espírito Santo na obra da evangelização e as viagens missionárias de Paulo, não é verdade? Como nós vimos, Paulo, né, chega lá em Atenas, né? O Deus desconhecido. Então nós vemos que aprender a cultura daquele lugar, né? A cultura daquele lugar onde o evangelista ele vai evangelizar. É o ato de comunicar as boas novas da salvação a todas as pessoas por meio de palavras e ações e de Jesus, né? É o que Jesus fez, né? E nos mandou que fizéssemos também, significa testemunhar com ousadia a ressurreição de Jesus Cristo, né? No poder do Espírito Santo. Geralmente é de uma ação acompanhada de obras sociais. Olha aqui, né? Você vai pregar para alguém, você chega na casa de alguém, né? Aí você vai ver lá que, né? Talvez você observe, eles não tem nem ali a comida para colocar no prato, né? O que nós temos que fazer? Levar ali, né? Uma compra para eles, né? Para você estar evangelizando, né? Porque aqui a evangelização, né, ela acompanha de uma obra social. A igreja, ela precisa ter uma obra social, né? Então nós vamos aprendendo que a evangelização não é só você sair pregando, só você sair. Esta obra precisa ser acompanhado, né, de uma obra social, né? Alguém aceita Jesus, não tem um sapato, né, para vir na igreja, não tem uma camisa, né, ali que esteja boa. Então nós temos que fazer esta obra também, tá? Esta é uma obra de amor, esta é uma obra que precisamos, tá, estar fazendo, né? Essas são coisas, são características da autêntica igreja cristã, né? Onde eles viviam ali. Lembra a igreja, né, no começo, né?
todos ali vendiam, todos colocavam aos pés dos discípulos e dividia tudo ali. Então ninguém tinha falta de nada, né? Então a igreja, claro que hoje, né, é diferente, mudou, né, mas e também muita malandragem, mas quando nós observamos que alguém precisa de algo, e se a palavra de Deus diz, se nós não fizermos, nós estamos pecando, não é verdade? E a palavra de Deus diz assim que é os santos comunicai, né, as suas necessidades com os santos, porque tem muitos que precisam, tem muitos que estão passando por necessidade, né, e talvez não comunica, né, com a igreja, não comunica com ninguém, estão passando ali e depois ainda acham ruim, a igreja não me ajudou, a igreja não fez isso, mas a palavra de Deus diz que comunicai com os santos as vossas necessidades, não é verdade? Então isso é um tipo de evangelização. Toda essa evangelização, né, se faz parte, né, disso aí. As horas já estão se avançando, olha aqui. Então nós vemos que aqui vai falar sobre, né, as evangelização local e transcultural, né? Algum dia desse, alguém saiu, foi pregar lá na Argentina, né? Então diz que na Argentina o que eles têm ali, eles almoçam, né? Depois ele vai dormir um pouco, dorme umas 2 horas, né? Então, ali na Argentina é um costume, né? É a cultura da Argentina. Chega ali, então depois do almoço eles vão dormir, então vê lá na Argentina tudo fechadinho, paradinho, todo mundo tá descansando, dormindo, né? Deitando ali. Aí o evangelista foi pregar na Argentina, tá batendo palma, batendo palma. O pessoal da Argentina é muito preguiçoso. 2 horas da tarde está dormindo, 2 horas está lá, tá pregar a palavra. Então ele está dormindo 2 horas da tarde. Então já é a cultura do lugar, não é verdade? Então, a pessoa para pregar o evangelho ali, ele não vai poder chegar na casa da pessoa ali eu creio que 1 hora até as 3 horas, né? Porque depois eles ali abrem os comércios de novo, né? E vai até ali às 10 horas da noite por aí. Então já é a cultura deles, né? Então se você chegar na casa de um argentino lá para nesta hora que eles estão descansando ali, né? Tirando ali a pestana, né? Se ele estiver ali dormindo, você chegar lá, né? Ele não vai te receber, ele vai xingar você tudo, vai falar que você está incomodando, então temos que saber a cultura do lugar, né? Para pregar a palavra, não é verdade? Então, se você chegar lá no Rio Grande do Sul, ele vai te dar um chimarrão. Se você chegar em Minas, ele vai te dar um copo de café com queijo. Então é assim, né? Então nós vemos que cada lugar, né, é um jeito. E pra gente pregar num lugar, né? Se você sair daqui para ir pregar lá em Minas, você vai ter que adequar ali com aquele lugar. Porque se você não fizer isso, você não vai ser bem recebido, né? Alguém disse que foi pregar no meio dos índios lá e diz que as índias pegavam a mandioca, raspavam a mandioca no dente para fazer um biju. Pegava a mandioca e ali a pessoa tem que comer aquilo ali para evangelizar os índios, né? Olha que situação. Então tem que saber a cultura de cada lugar, né? Então nós vemos que isso é uma cultura do lugar. Então a maneira de nós pregarmos aqui, né, no Morumbi 1, aqui é diferente, quando para outro lugar já a evangelização já é diferente, né? Não é verdade? Então e o desafio de hoje, né? Aqui o ponto 3, estamos encerrando, né? Jesus disse: o campo é o mundo. Ele não disse que o campo é Jerusalém, olha aí, né? Nem a Judéia, nem Roma, nem a minha cidade, nem a tua. Jesus não disse para o primeiro pregador em Jerusalém, depois da Judéia, depois... Vamos ler aqui de novo, perdi aqui no lugar. O desafio de hoje, Jesus disse: o campo é o mundo, né? Está lá em Mateus 13:38.
Ele não disse que o campo é Jerusalém, nem a Judéia, nem Roma, nem a minha cidade, nem a sua cidade. Jesus não disse para primeiro pregar em Jerusalém, depois na Judéia, depois em Samaria, depois ser testemunha até os confins da terra, mas mandou pregar tanto em Jerusalém como na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Isso fala simultaneidade, do contrário, o evangelho estaria ainda em Israel, né? Se fosse ali, o evangelho estava em Israel ainda, né? Confiando entre os judeus, pois Jesus mesmo disse: porque em verdade vos digo que não acabareis de percorrer as cidades de Israel sem que venha o Filho do Homem. Louvado seja o santo nome do Senhor. A evangelização local e transcultural através a tarefa principal da igreja, de acordo com o Novo Testamento, né? Então nós temos que ter sabedoria, né? Quando talvez você vai encontrar algumas pessoas, né, de outras nações, talvez até aqui mesmo no bairro, né? Você for pregar, então você tem que ter sabedoria, né? Então uma pregação do evangelho é sabedoria, é as boas novas, na verdade, é o amor de Cristo, né? Que Deus amou o mundo de tal maneira, né? Tal maneira você vai chegar na casa do irmão, na casa daquela pessoa. Você não pode ver a imagem ali de escultura deles ali e dizer: ó, isso aí está errado, está errado, está errado. Não, você primeiro vai pregar o evangelho. Não faça igual o nosso irmão Osner. Foi lá no Paraguai, tinha uma Santa Cacupé lá, né? Aí ele disse: isso é o demônio, né? Quase apanhou ali no Paraguai. Então não pode, né? Então nós temos que levar o evangelho, né? As boas novas. O que é evangelho? É boas novas, né? Então eles aprenderam daquela maneira, né? Cada um aprendeu de um jeito, entendeu? Então nós precisamos pregar a Cristo, e é o Espírito Santo que vai fazer esse trabalho, né? Não nós, né? Nós vamos pregar o evangelho. O Espírito Santo ele vai incumbir da pessoa aceitar Jesus, vai fazer que aquela palavra que você falou para ele, né? Aquela palavra que você evangelizou, o Espírito Santo vai fazer que ela vai nascer no coração, né, daquele que recebeu a palavra. Então você está aqui para levar a palavra, né? Levar o evangelho, uma evangelização sadia, uma evangelização de amor, uma evangelização pura, né, da palavra de Deus, dizendo que Cristo salva, sem combater com outras igrejas, igual esse pensamento que alguns têm né, que Cristo morreu por alguns, né, e outro que Cristo morreu, né, por todos. Então isso aí é coisa que não cabe a nós, na verdade. Nós precisamos pregar a palavra, né, e crer, né, aquele que crê, né, então ele vai ser salvo, né, para ele crer. Então nós temos agência, né, de Deus aqui na terra. Então nós trabalhamos na obra de Deus, na verdade. Todo você que se aceitou Jesus hoje, agora, você já vai fazer parte do ID por todo mundo, né? Pregar o evangelho. Então todos nós, e também outra coisa interessante precisamos pregar o evangelho também com a nossa vida. Olha que interessante, né? Com a nossa vida nós estamos pregando o evangelho. Você já pensou se esse pessoal que fica causando escândalo na obra de Deus, ele está despregando aquilo que a pessoa, que um pregador pregou, ele está ali despregando aquela palavra. Ele não está dando ali confiança, né, para que eles aceitaram Jesus, porque já pensou o escândalo? E nesses últimos dias, muitos escândalos. Nós temos que cuidar, irmãos, nós temos que vigiar, nós temos que pregar também a palavra com as nossas ações, o nosso jeito, a nossa maneira de viver, as nossas palavras, nossos palavreados, né? Então, porque o nosso dia a dia, alguém olhar para nós, né, os nossos vizinhos,
né? Aqueles que olhar para nós precisam ver Cristo em nossas vidas, não é verdade? Porque não adianta nada nós sairmos pregando o evangelho por aí, né? E dando escândalo, igual isso é o que mais aparece, né? Igual o que a gente tem comércio aqui, meu Deus, é o que muitos falam, aquela pessoa assim deu escândalo, aquela pessoa fez isso, aquela pessoa fez aquilo, aquela pessoa foi pregar a palavra em tal lugar, fez aquilo. É, eu vi na... São coisas que vou falar aqui porque eu até dei risada aqui que eu lembrei de uma coisa que aconteceu nessa semana, né? Um pastor deu oportunidade para um obreiro, né? Não sei se é da igreja dele ou de fora, para pregar, para dar uma saudação, né? Para dar uma palavra. E esse irmão ficou 45 minutos com o microfone na mão. O pastor se levantou do banco e falou: amém, amém, amém. Tentou puxar o microfone dele e tal. Ele ainda tentando falar mais. Aí o pastor disse: vamos fazer uma vigília e deixar esse irmão pregando a noite inteira aqui. Então tudo isso nós temos que cuidar, né? Numa igreja nós temos que fazer as coisas certas, nós temos que ter ali decência, né? Nós temos que fazer as coisas, né, conforme a palavra de Deus, né? Igual quando se der, às vezes você sai por aí e alguém diz assim: vamos chamar o tal irmão, né, assim, para dar uma palavra, né? Uma palavra ali você vai gastar ali uns 5 minutos, né? Tá bom? Uma saudação uns 3 minutos, para fazer uma oração. Faz a oração. Quando ele chamar, oração pelas ofertas, o que nós fazemos, né? Senhor, abençoa, Senhor, o celeiro dos teus filhos, abençoa a igreja, prospera, Senhor, ora uma oração e, né, ali objetiva, né, sobre ali os dízimos, ofertas, né? E quando alguém te convidar, vem aqui fazer a leitura da palavra do Senhor, né? O inicial ali, não procurar, talvez tem gente que lê o Salmo 119, né? E depois ainda vai explanar esses salmos e vai depois, ele ainda depois de explanar o salmo ainda vai contar um testemunho, né? Então quando chamar você sair por aí para visitar a igreja, vamos chamar tal irmão para fazer a leitura da palavra aqui. Você lê um versículo pequeno, tá? Não procura muito grande, não vai explanar, porque eu já vi até gente fazer a leitura ali da palavra, né? E depois falar: a igreja pode se sentar um pouco para ele se explanar. Não, você está ali para fazer aquela leitura só, tá? Para fazer aquela leitura e orar e entregar o microfone. Um testemunho tem que ser objetivo, não pode ser longo, um testemunho. Então tudo isso, né, aqui na igreja, porque tem pessoas que vêm de fora, talvez vê isso aí, fica chato, né? A pessoa já vai falar: a igreja é despreparada, a igreja não tem preparo, a igreja... Então nós precisamos, igual que nós precisamos a cada dia melhorar, a cada dia nós precisamos estar dentro, né, dos conformes da igreja, né? Aquilo, claro que na lição que passou, algumas lições aqui atrás, não me lembro a qual, mas fala a gente não fazer um culto engessado, né? O que é o culto engessado? Canta o hino aqui, depois lê a palavra, então só naquele culto ritmo. Você pode mudar aquele culto, né? Você pode mudar, mas dentro da... E hoje vamos fazer um culto diferente aqui. Claro que pode fazer, Deus recebe a mesma coisa, né? Nós não podemos fazer escândalo, né, tá? Então eu trouxe essa palavra aqui porque eu vi meu irmão gastar 45 minutos para dar uma palavra. Então isso aí, então quando você sair por aí, irmão, vigia, cuida. Isso também é um tipo de evangelizar, tá? Porque alguém vai olhar para você fazer as coisas tudo correto, né? Então ele vai ver que você, né, vai dar crédito na sua palavra, não é verdade? Pensou se você vai numa igreja
para evangelizar alguém, né? Aí vou evangelizar aquela pessoa perto daquela igreja. Aí você vai naquela igreja, aí chega lá, você mesmo já se ultrapassa daquilo que não é para fazer. O que acontece, né? Aí já pensou se esse irmão que foi nessa igreja tivesse levado uma pessoa ali que não era crente na igreja, depois o pastor falar aquilo, né, para ele: ô irmão, tomou 45 minutos aqui, vamos fazer uma vigília aqui para ele continuar depois. Então, a pessoa já não ia ter mais confiança, não é verdade? Então nós temos que transmitir a confiança, transmitir assim uma confiança para as pessoas saberem que nós somos servos de Deus, né? E tudo que você fazer, tem que fazer aquilo com decência, tá bom? Amém? Então vamos estar fazendo aqui a conclusão. Olha aí, 10 horas e 12 minutos, né? Hoje podemos passar um pouquinho porque, né, é pela live, né? Então o que diz aqui a conclusão, né? A Bíblia afirma que não existe salvação sem Jesus. Então você for pregar, não prega carro novo, não prega cura, não prega taro, prega Jesus, né? Não existe salvação sem Jesus. Alguém dizer: não, eu sou bonzinho, não preciso, mas não há salvação sem Jesus. Ele mesmo declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Olha aí. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Não há salvação sem Jesus. Não é verdade? E essas boas novas são o poder de Deus para a salvação e libertação disponível a todos os povos. Olha aí, né? Mais aqui, essas boas novas são o poder de Deus para a salvação e libertação disponível para todos os povos. Olha aí, para todos os povos, né? A Bíblia diz que aqueles que chegar a Jesus, aquele que aceitar Jesus, não é limitado, não, tá? Jesus não é limitado, Deus não é limitado. Deus, ele tem todo o poder, Jesus morreu, a sua expiação na cruz do Calvário, ali foi para salvar todos, né? Não só um grupo, né? Não é verdade? Mas a necessidade que alguém para levar esta mensagem, tá vendo? Então há necessidade de alguém levar esta mensagem de salvação. E já faz quase 2000 anos que Cristo vem pregando esta mensagem e ela continua sendo cada dia uma mensagem nova. Amém? Cada dia esta mensagem é uma mensagem nova, irmãos. Pregar a palavra, evangelizar alguém, evangeliza com amor, evangeliza, fala da palavra de Deus, fala que Jesus salva, que ele morreu na cruz do Calvário para nos salvar, que Deus amou o mundo de tal maneira, né, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então vamos levar a palavra. O nosso evangelho tem que ser de boas novas, né? O que é boas novas? Não vai chegar ali e pregar inferno, pregar não sei o que tem. Vamos pregar as boas novas, né? Ali depois, com o tempo, né? A pessoa ele vai entendendo. Com o tempo a pessoa ele vai entendendo a verdade de Deus. E então nós agradecemos a Deus, né? Por mais esse dia de vida, por mais esta hora. Queremos agradecer todos vocês aí, né, a nossa coordenadora. Queremos agradecer a irmã Marli, coordenadora, né, todos os nossos professores, tá? Que Deus abençoe. E todos vocês. À noite vamos estar aqui fazendo o nosso culto pela live também, que não vai poder ser presencial. E nós continuamos orando uns pelos outros, tá? Pedindo a Deus que Deus venha abençoar grandemente, tá? A vida de cada um. Vamos orar? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te adoramos, glorificamos a Ti, ó Deus, pela Tua bondade, as Tuas misericórdias. Pai, pedindo a Tua graça, Senhor, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, nesta hora nós te suplicamos a Ti, ó Deus, pela vida, Pai, daqueles nossos irmãos que estão internados, Senhor, meu Deus,
pelos nossos irmãos que estão em casa recuperando, Senhor, deste Covid. Pai, pelo nosso Brasil, pelo nosso mundo, Pai, pelo nosso Foz do Iguaçu. Senhor, nós oramos, Senhor, também, ó Pai, oh meu Deus, pela vida das nossas autoridades, ó Deus. Em nome de Jesus, Senhor, faça que venha passar logo, Senhor, meu Deus. Oh, Senhor, que esta onda, Pai, deste coronavírus, Pai, em nome de Jesus, que caia por terra, Pai, no nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as mais doces consolações do Espírito Santo, que seja com todos nós que dizemos amém. Que Deus abençoe e dá um domingo de paz, de alegria. Amém, irmãos? Glórias a Deus.